Evangelho do Dia, com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da Paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muito dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: estas palavras é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde ele estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iríamos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A quem iríamos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente que Tu és o Santo de Deus. Amados, isso é tremendo. Jesus nos dá um ensinamento de como não racionalizar as coisas sobrenaturais. Tem coisas que não dá para a gente entender porque é de Deus. Humanamente não dá mesmo, não é? E a gente fica até escandalizado porque o mistério de Deus é tão grande, e se não for a nossa fé, como que nós vamos acreditar que aquele pouquinho de vinho agora não é vinho, é sangue? Que aquele pedacinho de pão agora não é mais pão, é carne, é corpo, é sangue de Jesus Cristo? É a nossa fé. É a nossa fé que vai nos levar ao encontro deste Cristo que se fez alimento para nós. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus, afirma Pedro. Então também nós temos que dar este passo na fé, não é? E reconhecer, porque Jesus é Espírito, é verdade, em Espírito e verdade. Não adianta você querer entender algumas coisas de Deus pela razão. Você nunca vai conseguir entender as coisas de Deus simplesmente pela razão. A fé e a razão têm que caminhar junto. Está entendendo? Senão a gente vai ficar pelo caminho, senão também nós vamos abandonar as coisas de Deus como alguns discípulos abandonaram, porque não tinham fé, a sua fé não era madura, a sua fé não era suficiente para crer nas palavras de Jesus, palavras de vida eterna, palavras de Espírito, palavras de vida. Pense nisso. E você, tem alimentado a tua fé com a palavra de Deus? Você tem que buscar estar na presença de Deus? Ou você quer entender tudo? Meu querido, nem tudo de Deus a gente vai conseguir entender. Pense nisso. Louvado seja Deus. Amém.